Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Então vamos para a palavra aí, você está preparado aí? Como é que está seu coração para a palavra de hoje? Depois de 2 quarta-feiras aí sem a gente seguir a sequência da nossa série, né? Estávamos estudando uma série sobre Paulo, o apóstolo. Fizemos 3 capítulos. Pelo que eu tenho estudado, gente, dá para fazer mais uns 5 para frente, assim, é muita coisa, né? Mas vamos ver até onde Deus vai nos conduzir. Estamos no 4º capítulo hoje, que vai falar da primeira viagem de Paulo, né, com Barnabé. Então vamos ler Atos 13, versículo 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Aqui Atos 13 é aquele momento onde Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia, orando, jejuando e adorando ao Senhor, lá no versículo 2 ali, e o Espírito Santo chega na reunião e fala, né, separa Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles, e eles são ali enviados na igreja para essa viagem missionária, né? Eles levam com eles também o jovem João Marcos, que depois dessa viagem o jovem se assusta, porque missão é legal, você vê, né? É a distância, você vai em outro país, em outra localidade, então quem olha de fora, nossa, parece super romântico, assim, super maravilhoso, né, Maria? Quem olha de fora, né? Maria acabou de voltar da missão do Uruguai. Então quem vê ela lá andando nas ruas uruguaias, né, na praia, meu Deus, eu quero fazer missão, é muito lindo, é muito maravilhoso, é purpurinado isso, é incrível. Eu quero que minha vida seja essa, eu vou abandonar tudo. Só que ela sabe a realidade, porque ela esteve lá e sabe os perrengues, é muito bonito na foto. Mas tem aí uns perrenguezinhos que o missionário passa, que nem todo mundo está preparado para passar. E às vezes a gente romantiza algumas coisas e acha que tudo é muito maravilhoso, muito fácil. E não é bem assim. E João Marcos se assustou com a história toda que a gente vai contar aqui, e ele fugiu. Quando eles saíram da ilha de Chipre, ele desapareceu, pegou um rumo diferente, e depois a gente vai chegar nas histórias ali. E o que estava acontecendo aqui, né? Paulo e Barnabé estavam pregando na ilha de Chipre, chegou em Salamina, chegou em Pafos, e toda a ilha, eles estavam pregando em toda a ilha, todas as pessoas foram atingidas pelo evangelho que Barnabé e Paulo pregavam. E chamou a atenção de tanta gente o que eles estavam fazendo, era tão relevante, era tão de Deus o que estava acontecendo, que chamou a atenção do governador da ilha, que era o procônsul Sérgio Paulo. E aqui nós temos dois pontos de vista da questão evangelística, da missão, né? Quem está aí na linha de frente da evangelização vai concordar com o que eu vou falar aqui, porque nem todos vão na rua evangelizar, mas você pode ajudar com que a evangelização aconteça. Você pode se envolver de forma indireta na evangelização, que a evangelização é algo que demanda uma comunicação, uma ousadia de você começar uma conversa com quem tu nunca conversou, né? Tu tocar uma campainha, bom dia, tudo bem? Né? E aí, meu Deus, não é fácil, né? Chamar alguém no meio de começar uma conversa do nada, mas nossa igreja tem esse movimento, nós temos aí os evangelistas que estão na linha de frente. Se você talvez não puder estar com eles nas ruas, mas você pode ajudá-los, de alguma forma, se envolver. Então, a primeira coisa que impacta na evangelização
é a ousadia de levar esse evangelho para todos. Então eles estavam prontos para falar com todos os moradores da ilha, tanto quanto estavam prontos para falar com o governador da ilha. Nós temos que nos preparar para falar para todo tipo de gente. Quer ver uma coisa assim muito interessante? Se você tem chamado missionário para nações e você não fala mais de um idioma, você está desqualificado. Porque o que adianta? Eu tenho uma palavra. Deus falou que eu vou viajar às nações. Tá, que dia que tu vai entrar no curso de inglês? Que é a língua mais falada no mundo. Tu consegue se virar em qualquer lugar do mundo. Pelo menos o espanhol. O espanhol também é muito falado no mundo e vai te ajudar. Não adianta tu ir para um outro país falando português. Deus salva, Deus liberta, todo mundo assim. Hã? Né? O que está falando? Então a gente precisa se preparar para falar realmente com todos. A gente precisa estudar a palavra, se preparar na teologia, não para a gente derramar conhecimento, mas para a gente conhecer tão bem que a gente consiga simplificar a palavra para qualquer pessoa entender. Muita gente, às vezes, entra num curso de teologia, se perde num conhecimento e começa a vomitar conhecimento para demonstrar uma profundidade que quem conhece bastante não faz aquilo. Talvez porque a pessoa aprendeu uma coisa básica e talvez ela acha ou conhece muito por causa, talvez, de uma revelação. Mas quem realmente conhece o Evangelho, ele entende que a pregação não é para demonstrar conhecimento. A pregação tem, uma das funções da pregação é simplificar o conhecimento para todos. Então tu vai chegar para um bairro, ao fazer um movimento, vai sentar crianças para te ouvir, tu tem que pregar para eles entenderem. Vai chegar as pessoas acima dos 70 anos, eles vão também te entender, vai ter jovens, vão ter adultos, vão ter casais, vão ter namorados, vão ter solteiros. Então a ousadia deles atingirem todos os nichos da sociedade. Nós não podemos ser fechados para um tipo de pessoa. Nós não podemos isolar o Evangelho por causa da nossa incapacidade de expansão interna. Então a ousadia de Paulo falava 4 idiomas, um homem muito conhecedor da palavra, da letra, mas ele tocava todas as pessoas. E é isso que Deus quer fazer com você. Quem sabe tu vai pegar um ônibus e tu vai pregar para a pessoa que vai estar sentada do teu lado. Então não vai ter um microfone, não vai ter um momento específico de você derramar um conhecimento, é uma conversa. Talvez tu vai estar numa fila da padaria. Aí tu vai estar num ponto de ônibus. Aí tu vai começar aquela conversa padrão, né? Tá quente hoje, né? Tá quente hoje. E eu acho que vai chover, hein? Sempre começa assim, né? Aí tu vai e dali tu consegue conectar em alguma coisa e não precisa ter uma profundidade, e sim uma conexão. Então ele tem essa destreza, ou ousadia de envolver as pessoas. Então estava pregando na ilha e chamaram a atenção de um grande líder. Nós não podemos trabalhar como igreja para sermos vistos, porque nós não estamos aqui para ser vistos, estamos aqui para servir. Ao servir com excelência, com diligência, nós automaticamente seremos vistos. Porque o que adianta sermos vistos e não termos o que oferecer? Então é melhor servir primeiro. Porque daí quando tu serve, quando alguém te vê, tu já está servindo, já está fazendo. Aí não vai ter dificuldade. Então não faça para ser visto, faça para servir. Vai ser muito mais relevante. Então existia uma dificuldade na evangelização. Vocês veem que tinha um homem ali, um judeu, que praticava magia, que era um falso profeta. Então na evangelização nós vamos encontrar dificuldades, tanto com pessoas como com cultura, cosmovisão da vida. Nós vamos enfrentar problemas com pessoas que passaram por decepções
com igrejas, decepções familiares, pessoas que tiveram problemas com o pai dentro de casa e criou-se uma figura distorcida do Pai Celestial. Então, existem várias dificuldades que nós precisamos transpor. Então, quando se evangeliza, você não vai para convencer a pessoa, você vai para demonstrar amor. Eis aí uma dificuldade de muitos evangelistas que chegam, ele está doido para encontrar quem não acredita em Jesus, que ele quer fazer um debate. Gente, nós não estamos aqui para debater, estamos aqui para levar o amor. E o amor, às vezes, não é nem com muita palavra, é com atitude. Então, quem sabe o teu vizinho vai ser tocado por você. Eu falo muito isso aqui, né? Eu falo porque até eu e aquele vivemos muito isso. Quem sabe o teu vizinho vai ser tocado por um bolo que você vai fazer e você vai oferecer para ele. Você vai tocar na campanha dele, eu fiz um bolo, lembrei de você. Isso aí vai demonstrar um amor tão grande que não precisa nem falar nada. Ele vai entrar em casa e perguntar: o que esse doido fez um bolo para mim? Isso só pode ser doideira, só pode ser maluquice. E aquilo vai gerar nele algo a pensar, como em qualquer outra estratégia que você criar. E outra coisa que nós precisamos é autoridade no Espírito para avançar na evangelização, porque diante dessas dificuldades, não adianta só eu saber versículos, ou eu fiz um curso, ou eu estou com a cara e com a coragem. Não, eu preciso também ter autoridade no Espírito, porque é a principal ferramenta da evangelização. Porque não é sobre carne, não é sobre pessoas, é sobre espíritos, potestades, territórios dominados pelo inferno que nós vamos atingir. Então, se a gente for com a cara e com a coragem, vai ser igual aqueles jovens lá em Atos que levaram a surra lá dos demoniados lá e vão sair tudo lanhado. Segunda coisa, as distrações do diabo que dificultam a nossa revelação do Evangelho. Muitas pessoas estão distraídas com a vida e com esse mundo, e esse mundo jaz do maligno, ele está dominado, é um território do inferno onde ele cria distrações para ocupar as emoções, ocupar a mente, ocupar o corpo, e esse é o campo que a gente precisa atingir. Se você vê na hora da pregação, quando Sérgio Paulo convida Barnabé e Paulo para subir à casa dele e falar sobre o Evangelho, a Bíblia aqui, Lucas vai falar para a gente que Bar Jesus ficava tirando a atenção de Sérgio Paulo e não deixava ele escutar o que Paulo tinha a dizer. Isso são as distrações. E se você parar para pensar, Sérgio Paulo era uma pessoa chave para ser evangelizada, porque ele tinha uma relevância na sociedade. Só que pessoas que têm muita relevância também sofrem distrações. Você já deve ter pensado assim comigo, né? Poxa, tal cantor, se fosse cristão, ia ser um estrondo, né? Já deve ter pensado assim, né? Poxa, tal pessoa, se fosse para a igreja, ela ia levar muita gente junto. Por quê? São pessoas que carregam multidões. Só que elas estão tão distraídas que para elas enxergarem o Evangelho, precisa alguém com muita autoridade espiritual para tirar essa distração e colocar ela no eixo. Foi o que aconteceu com Paulo. Então, Bar Jesus era o impedimento da revelação. Quantos de nós estamos também dando atenção para essas distrações? Quantos de nós estamos aí carregando um Bar Jesus no bolso? E até parece que não é pecado, que não é ruim, porque Bar Jesus, né? Jesus, o Filho de Deus, Bar era uma expressão para falar filho, então filho de Jesus, filho, tinha uma ligação. Então tem coisa que está nos distraindo, que está nos distanciando do chamado. Olha o procônsul aqui com uma oportunidade de receber a revelação do Evangelho, mas ele estava distraído. E quantos de nós estamos na beira de uma grande revelação com Deus, mas estamos perdendo tempo com distrações, com coisas que estão tomando o nosso tempo, gastando os nossos dias. E posso dizer uma coisa?
A Bíblia diz assim, ó, que aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder. E aquele que buscar perder a sua vida vai ganhar. Então, coisas que você pode dizer, poxa, mas eu vou perder aquilo, eu vou deixar de viver isso. Cara, primeiro, nós não temos muito tempo. Segundo, nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então, eu prefiro viver hoje tudo que Deus tem para mim, porque eu não sei sobre amanhã. Eu prefiro entregar tudo que eu tenho agora do que esperar quando eu estiver disponível. Não espere disponibilidade, seja disposto. Porque aquele que espera ter disponibilidade sempre vai estar ocupado, mas aquele que é disposto sempre vai estar pronto. Então a disponibilidade, ela pode ser uma distração. Então eu não vou estar disponível, Deus está me chamando. Só que Deus, eu estou tão ocupado com a minha vida, eu não estou disponível. Eu vi um vídeo hoje à tarde que fez muito sentido sobre isso. Um senhor pegou uma garrafa de 1,5 litro e ele disse que tinha não sei quantas mil gotas de água naquele 1,5 litro, acho que era 30 mil gotas de água naquele. E ele pegou um vidrinho, que ele pegou uma água lá do bueiro da casa dele assim, e ele jogou uma gota naquela garrafa. E ele perguntou assim, quem quer tomar essa água aqui? Aí perguntava, tu quer tomar? Eu não, a água está suja. Ele, não, mas o que representa a sujeira aqui é tão mínimo, é 0,0000333. Assim, é uma gota em 30 mil. Poxa, uma gotinha em 30 mil. Por causa de uma gotinha em 30 mil, você vai rejeitar a água? Não, ninguém quis tomar. Aí ele fez uma pergunta assim, então por que a gente quer as coisas perfeitas, quer as coisas 100%, mas o nosso coração a gente não entrega 100% para Deus? Os nossos dias, as nossas escolhas, sempre tem uma gotinha do que eu quero. Sempre tem uma gotinha do que eu gosto. E não é 100% só o que Deus quer. Então está aí as nossas distrações. O que tem atrasado e atrapalhado. Eu não estou dizendo que agora tu tem que abandonar a tua vida e ficar vivendo uma vida de monge. Deus, agora eu sou só teu. Eu vou ficar aqui vivendo de luz solar e ar respirável. Não. Quem sabe a tua maior missão está lá no seu trabalho. Lá você foi plantado como um missionário. E lá você vai fazer missões. Na sua família, no bairro onde tu mora, no prédio onde você mora. Quantos bilhetinhos assim você já escreveu de mensagem de Deus e botou na caixa de correio do teu condomínio? O missionário mora ali. Será que o seu vizinho vai ter que esperar um missionário de outro país vir aqui para evangelizar ele? E você está ali sem falar? Eu lembro de ter 2 amigos que estudaram junto a infância inteira. Um era crente desde o berço. O outro se converteu com 20 anos. Se converteu aonde? Na igreja desse amigo que cresceu com ele na escola. E só que ele era crente desde criança. Ele assim olhou para ele, cara, eu conheci Jesus só agora. Cara, a gente estudou a vida inteira junto, nunca me falou de Jesus, cara. Quer ser homem verdade? Um dia eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem, é o Mateus. Ele ficava muito indignado com o André, que era um amigo dele, que estudou a vida inteira, era crente a vida inteira e nunca falou de Jesus para ele na escola. 20 anos de idade, ele ia ser de Jesus na igreja do André. Ele falou, cara, eu fui provar Jesus, olha o tanto de vida que eu vivi sem conhecer, cara. Você poderia ter me avisado antes, que era tão bom. Aí ele, mas eu tinha vergonha. Estava ali do lado. Mas o que são distrações? Nós perdemos chances de mudar a vida de pessoas, porque nos distraímos com a nossa vida. A nossa vida não existe mais, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus. Então, pergunte para você nessa noite, quais são as suas distrações? O que está te distraindo? Pergunte isso para você, você vai saber responder e Deus vai te ajudar a resolver. Você acredita nisso, amém? Então, como eliminar as distrações que nos atrapalham para receber e obedecer as revelações de Deus para nós? Vamos ler Atos 13, 9.
Então Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas. Elimas é o Bar-Jesus, que Elimas era o nome tipo para um mágico, assim, um mago. E disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Olha a indignação de Saulo ao ver a distração. Olha como se trata uma distração, é com raiva, é com ímpeto, não é dando carinho, não é sendo legal. Você está cheio de toda espécie de engano, de maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, na hora, Paulo teve uma atitude contra a distração, e ele teve uma atitude atenuante, uma atitude que destruiu, que derrubou a distração. Essa é a atitude que nós precisamos ter, gente. A gente não pode ficar andando perto da distração. Então eu trouxe aqui algumas coisas que vai nos ajudar a combater as distrações. Sabe por quê? Quando Saulo fez isso, o procônsul estava do lado, ele ficou assim, ó, meu Deus. E aquilo fez com que ele aceitasse e entendesse tudo o que Paulo disse. Porque diante de uma atitude, quem sabe eu e você precisamos ter uma atitude para a nossa vida mudar. Quem sabe está faltando uma atitude para nós recebermos a maior revelação da nossa vida. Quem sabe a pessoa que está com a maior revelação da tua vida está perto de você falando, mas você está tão distraído que você não está escutando, tu não está entendendo, a pessoa está falando, e você está aqui distraído. Mas Jesus está de mão dada contigo. Mas em nome de Jesus, hoje é o dia do Bar Jesus cair na minha vida e na sua vida. A partir de hoje receberemos as maiores revelações da nossa vida. Estamos dispostos. Você está disposto a receber da sua vida aí? Meu Deus. Primeira coisa que nós precisamos ter para derrubar as distrações: discernimento. Você pode repetir comigo no 3, discernimento? 1, 2, 3. Discernimento foi a primeira ferramenta que Paulo usou para atuar na situação, porque ele olhou para Bar-Jesus e falou assim, ó, tem coisa errada nesse cara, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, tem espírito nesse cara. Esse cara tem mais coisa do que é o normal. É eu e você discernir, porque o que é o discernimento, gente? É a capacidade de diferenciarmos o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Isso é discernimento. E o discernimento é um produto da sabedoria. E a sabedoria, ela é a pessoa de Deus. Estamos aí num grupo lendo o livro de Provérbios e é impossível separarmos a sabedoria de Deus. Que a sabedoria, ela é uma pessoa. Se você vê no livro de Provérbios, ela é alguém. Esse alguém é Deus. Você pode estudar todos os livros que você quiser, você pode fazer faculdade, pós-graduação, pós-doutorado, você pode estudar todas as literaturas do mundo. Você pode ter o maior conhecimento do mundo, mas a sabedoria só está em Deus. Então nós podemos ter conhecimento, mas podemos viver longe da sabedoria. E a sabedoria produz dois produtos, que é o discernimento, de separar o certo do errado. Então Paulo olhou para Bar-Jesus e falou assim, esse cara está errado. Sabe aquela amizade que a gente tem que falar assim, ó, com esse cara eu não ando. No máximo para levar ele para a igreja. No máximo assim para ele melhorar, porque senão eu não posso me envolver com esse tipo de atitude, com esse tipo de conversa. Essa conversa eu não compactuo. Com isso eu não posso fazer parte. É o discernimento. Só tem discernimento quem anda com Deus, gente. E outro produto da sabedoria, o bom senso.
O bom senso vai te dar a capacidade daquilo que tu separou do certo e do errado com o discernimento, tu vai pegar o certo e vai escolher o melhor. O bom senso, ele pode ser traduzido por um bom gosto. Sabe aquelas pessoas que parece que têm sorte na vida e tudo que ela escolhe é legal, é melhor, é o top e parece que ela dá muita sorte na vida, ela escolheu a pessoa certa para casar, bonita, que combina com ela, que, poxa, ela escolheu a profissão que dá certo para a vida dela, ela escolheu uma casa legal para morar, ela escolheu um bairro legal, parece que tudo que ela faz dá certo, parece que ela tem sorte, não é sorte, gente. Isso se chama sabedoria. Isso se chama uma pessoa que desfruta do discernimento e do bom senso que vem de Deus. Então, a pessoa, quando escolhe um restaurante, ela vai escolher, nossa, o cara sabe escolher. Pô, que comida, cara. Poxa, o cara sabe comprar as coisas da melhor forma, sem levar prejuízo e sem ser muquirano ao mesmo tempo. Mas por quê? Desfruta do bom senso e do discernimento que vem de Deus. Então, a primeira ferramenta que Paulo teve, discernimento. Abre lá Provérbios 2 e 6. Eu vou ler o 6, depois o 10 e o 11, tá? O 6 diz assim, ó, pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aí depois o 10. Pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Está vendo como é que a sabedoria te protege das escolhas ruins? A sabedoria vai te proteger de uma decisão errada. A vida, ela é conduzida por decisões. Eu e você vamos decidir o que vamos viver amanhã. Quais são as decisões que nós vamos tomar a partir da semana que vem? Quais foram as decisões que nós escolhemos para tomar a partir de 2023? Se você tem sabedoria, você teve as melhores escolhas. Agora, se não vivemos com Deus, a gente vai ter aquelas escolhas mais atravessadas, mais nada a ver, mais que vai levar a gente para uma vida fora da visão. Mas se a gente anda com Deus, a gente não precisa ficar assim, ó, pedindo, ai, Deus, escreve no céu o que eu tenho que fazer, senão eu não faço sem um sinal. Não, gente, quando tu anda com Deus, a tua decisão já é certa, porque tu anda com Deus. Então o que tu escolhe já é o melhor, não porque tu não precisa de Deus, mas porque tu anda com Ele. Então tu não precisa falar assim, ó, ai meu Deus, se o Douglas vir com a camisa verde, é porque é o sinal de tal coisa, aquela. Você não precisa ficar pedindo esse sinal, porque você já desfruta de algo que flui em você, então a sua decisão já vai ser na veia. Estão entendendo, gente? Vai ter coisa que vai acontecer na tua vida que não vai ter tempo para pedir sinal, só vai ter tempo se você andar com Deus. Vai ter que decidir na hora. E aí, tu anda com Deus? Vai ser rápido. Você vai escolher o melhor. Agora, se tu não anda com Deus, você vai ficar assim, meu Deus, porque Deus, eu preciso de pelo menos uns 10 dias para eu... Vai ter coisa que não vai dar tempo. Vai ter coisa que assim, é agora ou nunca. Ou vai ou racha. E eu tenho certeza que o discernimento vai proteger você. E você vai ser protegido. Protegido de um relacionamento errado. Protegido de uma viagem mal escolhida, protegido de um emprego, de uma empresa, de uma proposta, protegido de coisas de revés da vida. Sabe aquela escolha que tu faz? Esse dia, no meu aniversário, em fevereiro, eu parei na esquina da minha casa. Aí aqueles, vamos almoçar onde? Teu aniversário, vamos almoçar num lugar e tal. Quando eu parei, eu pensei, não, quero almoçar... Vou almoçar aqui, no mercado, aqui, na Cooper. Talvez quem do aniversário, tu vai almoçar num restaurante legal, comer um prato diferente. Não, eu escolhi ali. Não foi eu, não, eu vou ali. Vocês não têm noção do que aconteceu naquele almoço. O alinhamento de Deus que aconteceu ali. Se eu não escolhesse ali, eu não iria viver o que eu vivi. Mas não foi assim um sinal que apareceu, uma folha queimando, um passarinho voando. Não foi uma decisão. Mas só porque a gente está andando um pouquinho com Deus, a gente... Não é sorte, é Deus. Sabe aquele caminhão que mostra assim, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Maior da verdade.
Que a minha sorte se chama Jesus Cristo. Se chama sabedoria do Senhor. Então quem anda com Deus, anda com sabedoria e tem sabedoria. O discernimento vai nos ajudar a escolher o melhor da vida. E você vai ver uma vida incrível. Amém aí? Tu acredita? Segunda coisa que precisamos ter para dissipar as distrações, atitude. Paulo discerniu. Só que o que adianta a gente discernir e não ter uma atitude de expelir? Quantas vezes, na nossa adolescência, juventude, aí você vai lembrar, não faz muito tempo, somos todos jovens, que aquele rolê você sabia que ia dar ruim. E tu até sentiu, cara, eu não vou. Mas ao invés de tu falar assim, ó, não, você fala, vamos, né? Vamos lá. Seus amigos, eu lembro de uma história de um amigo que não foi, né? Eles fizeram uma turminha, naquela época, 30, 40 anos atrás, que ainda tinha cachoeira para tomar banho, né? Hoje em dia não dá, né? Em alguns lugares ainda não, mas tem lugar que sim. E a molecada todinha da rua estava indo e ele falou para o pai dele, pai, posso ir lá? Ele falou, não, hoje você não vai. Olha só o que é um pai com discernimento. Ele falou, tá bom, ele começou a chorar, aquela coisa, né? Não, pai, deixa eu ir, não, hoje tu não vai. E ele ficou em casa obedecendo, chorando, mas obedecendo, né? Daí foi 5 e voltou 4. Um faleceu dentro da cachoeira. Foi fazer um mergulho doido lá e se acabou numa bola de fogo. Se o pai dele não tivesse a atitude de falar não, você não vai. Quem sabe era ele a pessoa que estava lá na cova. Está entendendo? Que eu e você precisamos ter atitude. Isso aqui não mais para a minha vida. Até agora, tudo bem. Até agora, eu errei nessa parte. Até agora, eu fui negligente com Deus nisso. Até agora, eu tenho ouvido a voz de Deus, mas não tenho feito nada. Mas agora eu vou ter uma atitude diante de Deus. Se Paulo não tivesse atitude, Jesus ia continuar distraindo Sérgio Paulo e a revelação não chegaria no coração dele. Tu concorda comigo? Quem sabe a tua vida ainda não mudou, porque tu sabe o que tem que mudar, mas tu ainda não teve atitude. Meu Deus! Não, mas já passou, não passou, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para dizer sim para Jesus. Nunca é tarde para entrar no chamado do Senhor, nunca é tarde para começar uma faculdade, nunca é tarde para resolver a sua vida, nunca é tarde para pedir um perdão, nunca é tarde para se alinhar com seus parentes e se alinhar com a sua família, com seus irmãos, com seus pais, nunca vai ser tarde para um alinhamento. Agora, quanto mais tempo a gente demora, mais dói dentro de nós. Porque fica aquela coisa mal resolvida, fica aquele negócio que você sabe que tinha que resolver, você sabe que tinha que fazer, mas a gente não tem atitude. Em nome de Jesus, bate no peito assim, ó, agora eu vou. Deu de passar tempo, deu de gastar a minha vida atravessada. Então Paulo teve isso. A gente não pode ter vista grossa. Em Atos 13, 12, quando o procônsul viu o que tinha acontecido, ele creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Mas só depois da atitude de Paulo. Eu e você precisamos ter uma atitude. Não se engane. Não é só porque estamos aqui envolvidos na obra, fazendo, frequentando, participando, sendo um membro, que nós não temos coisas para resolver, gente. Eu não preciso nem falar muita coisa, né? Tu sabe mais do que eu, né? Faz uma lista aí. Chega em casa hoje, lista assim, coisas para tomar atitude. E pede para Deus, ora com Deus assim, Deus, tem que tomar atitude nisso, chamar o carioca para tomar um café, isso aqui que eu não chamei ainda. Faz uma lista lá. Você vai ver, essas coisas não vão começar a alinhar. Deus quer levar a gente para um novo nível com Ele. Mas tem coisa que Ele vai precisar da nossa atitude, senão não vai acontecer. Se Paulo não tivesse uma atitude assim, sabe, ele não ia viver o que ele viveu. E por último,
nós precisamos de atitude na área espiritual, que seria a autoridade espiritual. A autoridade espiritual não está ligada a uma posição eclesiástica. A autoridade espiritual não está somente ligada a uma função dentro da igreja. A autoridade espiritual está descrito em Tiago, é o seguinte: que se você fizer isso que eu vou falar aqui, o diabo vai fugir de você. Porque o que adianta Paulo falar assim, ó, sai daqui, seu filho do diabo, pá! Mas se ele não tivesse autoridade, o diabo vai dizer, não. Eu não saio daqui. Pronto, e aí? Tu não tem moral? Tu não tem autoridade nenhuma? Quem é você para falar para eu sair, cara? Meu Deus, carinho, então tem que ser santo, eu tenho que... Não é sobre isso. Vamos abrir Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Como eu terei autoridade para uma resistência? Porque não é só resistir. Porque eu e você temos as nossas mazelas, os nossos pecados, e a gente fala com Deus, Deus, eu não quero fazer isso. Deus, eu não queria. Deus, quem aqui quer pecar, gente? Você não levantou a mão porque tu não quis. Ninguém quer pecar. Ninguém é carudo o bastante para falar assim, ó Deus, hoje eu tô pro pecado, hoje vou me acabar. Vou me jogar. Não! Por mais assim que, dependendo da circunstância, a gente pensa isso, mas dentro de nós tem uma voz que diz, não faz isso. Não vai. Mas como eu vou criar uma resistência a um nível que o diabo foge de mim? Porque a ordem é essa, resista. Mas como que eu vou resistir? Aqui está a chave. Aqui está um segredo, uma pérola que a Bíblia tem para nós. Submetam-se a Deus. Sabe o que é submeter-se? É você estar debaixo de uma ordem. Como assim? Você ser obediente a Deus. Quando somos obedientes, lembra que eu já falei sobre isso? Estar debaixo. Lembra que eu até fiquei aqui, ó. Fizeram até uma figurinha minha, que eu estava aqui. Eles conseguiram tirar foto do celular e fizeram uma figurinha. Quando estamos debaixo da ordem de Deus, desfrutamos de tudo que há no reino de Deus. Porque estamos debaixo da ordem. Eu estou submetido. Eu me submeto. Deus, eis-me aqui, me envia. Então, quando eu estou nesse estágio de submissão ao Senhor, eu conseguirei resistir o diabo e ele fugirá de mim. Pode ter certeza que se você estiver dentro da missão, e o que é estar submetido? É obedecer ao Senhor. Quais são as ordens que Deus nos dá? Primeiro, ame o seu próximo como a si mesmo. A gente tem uma dificuldade de amar o próximo. Não, mas Carioca, se tu soubesse a pessoa que fez isso contra mim, sabe? Tá vendo como é que é difícil obedecer? Tá vendo por que o diabo fica tirando onda da nossa cara? A gente fala, sai diabo, sai, pisa na cabeça do diabo. Pisa o quê, pô? É ele que está pisando na tua e tu não está vendo. Porque a gente não está submetido. Outras ordens. Ame ao teu Deus com tudo que você tem, com todas as suas forças. De 0 a 10. Qual é a sua força? Quem sabe tu tem economizado. Era para tu estar vivendo no nível 8. Tu está assim no 2. Está tudo bem. Deus conhece quem Ele fez. Ele fez você e eu.
E Ele sabe a nossa capacidade. Outra ordem de Deus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Será que a minha vida prega? Eu não estou falando que você precisa agora pegar um paletó, uma gravata, ir para a praça, botar uma caixa de fruta e começar a gritar. Talvez se você tivesse chamado, vai. Não tem problema não. Mas não é sobre palestrar. É sobre ser uma carta viva andando na terra. É sobre ser o quinto evangelho. É sobre ser não uma pessoa que prega, mas uma pessoa que inspira. As pessoas olharem para a sua vida e querer viver o que você vive. Para viver isso, gente, a gente tem que abrir mão de muita coisa. É muito mais perda do que ganho. Só que eu sei o que eu vou ganhar quando eu chegar lá com Ele. Já foram perdidas muitas coisas. Físicas, emocionais, materiais. Tem hora que você não tem nem o que perder e tu está perdendo. Tem vezes que dá umas lutinhas assim na minha vida que até a casa conspira contra a minha vida. Essa semana aí começou sem chuva, chover dentro da minha casa. O sol comendo lá fora e minha cozinha assim, ó, plim, plim, plim. Um monte. Aí começou com uma. Aí depois veio outra. Aí depois veio umas 4. Aí veio na janela, chorava assim. Falei, gente, mas não está chovendo? Já tinha passado uns 4 dias sem chuva, não tinha explicação. No primeiro dia eu pensei, não. Certo, entrou uma aguinha na telha e está ali na laje ali. 2 dias vai parar. Cara, quanto dia mais passava, piorava. Gente, que isso? Eu subi lá, na caixa, não tinha vazamento. Só tinha uma aguinha empoçada assim. Eu pensei, de certo essa aguinha que veio da chuva, muito vento, pá. Meu Deus, só piorava e só piorava. Eu falei, meu Deus. Aí, do nada, a curva principal ali da saída da caixa, vazando água assim. Do nada, não tinha. Meu amigo aqui, ele é o que me ajudou aí nessa obra aí. Tinha explicação assim que ia acontecer? Talvez se fosse assim, embaixo da curva, onde é a maior tensão que a água bate assim, mas é do lado, cara. É do lado, sair para o lado, né? Aí eu pensei, meu Deus, mais luta, Deus. Já não basta o resto que eu já estou vivendo, mais essa. Mas sempre quando dá umas lutinhas bravas assim, é porque a gente está próximo de uma grande vitória. E cabe a nós ter sabedoria para não endoidar no meio da luta. Porque sempre que a tempestade vem, ela vai passar. Toda tempestade passa, toda. Eu não vi uma tempestade que ficou. Toda noite estoura num sol lindo de manhã. Quem sabe a tua tristeza tem sido, tua vida tem sido uma noite, virou vários dias no calendário e não veio o sol ainda. Mas um dia o sol brilhará na sua vida. O sol da justiça virá trazendo um céu aberto para você. E a gente precisa se submeter a Deus, para que o diabo não venha realmente nos atrapalhar. Ele vai vir ficar bramando como um leão, ele imita, né? Um leão fake. Mas quando a gente está andando sem Deus, a gente se assusta e pensa que é um leão. Mas a gente esquece que nós temos um leão, que é o leão da tribo de Judá, que é o verdadeiro leão. Então está vendo que nós precisamos, para ter autoridade espiritual, é se submeter a Deus. Quem sabe está passando o tempo, você sabe como você deveria estar vivendo com Deus. Diante de tudo que você já recebeu do Senhor, diante de tudo que você já viu o Senhor fazer. Quem sabe está faltando você e eu termos discernimento para realmente organizar a nossa vida e escolher o melhor dela, o certo. Talvez vocês sabem qual é o melhor e qual é o certo, mas talvez você não teve atitude para definir.
E quem sabe você escolheu, você está tendo atitude, mas não está tendo a autoridade. E para ter autoridade não é eu e você assim escalarmos um nível, uma patente espiritual. Agora eu sou nível 2 espiritual. Meu Deus, agora eu flutuo, nem mais ando, porque eu conquistei um nível espiritual. Não, agora eu sou nível 5 espiritual. Agora, meu Deus, ninguém segura. Não, gente. Nós não temos capacidade nenhuma de lutar contra o inferno. Toda a autoridade está sobre Deus. Então, para termos autoridade, é estar debaixo daquele que tem autoridade. Quem vai lutar não vai ser eu e você, vai ser Deus. A vingança vai ser do Senhor. A vitória vai vir do Senhor. Tudo virá do Senhor, porque eu e você estamos submetidos às ordens que Ele tem.